Saudações a você que está me assistindo agora. Eu sou o Isaac Nicolau e hoje trago a vocês um vídeo um pouco diferente do que eu normalmente faço por aqui, que são resenhas de livros, análises sobre como os escritores vieram a elaborar seus personagens, suas histórias, desenvolver os seus enredos e similares. Não, hoje nós estaremos aqui para que eu faça, junto com vocês, uma análise que me ocorreu enquanto eu vinha para a universidade de ônibus, que é o seguinte: Gregório Matos e outros poetas malditos comprovam que uma família da pesada tem razão. Tem razão no sentido de sua ironia, seu sarcasmo, sua satiricidade. E para que algumas pessoas que não conhecem uma família da pesada fiquem perdidos, e para que algumas pessoas que não conhecem uma família da pesada fiquem perdidos, eu elaborarei aqui um pouco para vocês. Uma família da pesada conta a história da família Griffin, composta pelos membros Peter, Lois, Brian, Meg, Chris e Stewie. Neste desenho, o enredo principal é basicamente essa família representando diversas situações que podem até ser consideradas normais no cotidiano de pessoas mais velhas, mas ainda assim com aquela necessidade de dizer que os tempos antigos eram melhores porque as pessoas eram mais educadas e todos tinham mais clareza em suas falas. E o tempo passado sempre é uma era dourada, cheia de saudosismos, tanto que na própria abertura do desenho eles falam. Onde estão os bons e velhos costumes que costumávamos ter? É uma coisa muito interessante de se pensar. E apesar da série trazer isso, ela faz justamente o oposto, que é mostrar a realidade de como algumas dessas famílias de fato se portam e existem em seu mundo. Porque apesar com certeza nós conhecemos pessoas mais velhas que sempre dizem: não, no meu tempo isso era diferente, no meu tempo eu era mais educado, não sei o quê. Mas a gente sabe que isso não é verdade. Isso só não era noticiado com a forma, com a velocidade, com a proporção que é hoje. Tudo que as pessoas enxergam de como a vida mudou de um nível absurdo em relação aos comportamentos das pessoas, em alguns aspectos, é simplesmente um quase efeito Mandela. Porque não aconteceu de fato. As coisas agora só são mais noticiadas e vistas de uma maneira mais rápida, em razão do advento da internet, do avanço das mídias sociais, das formas de comunicação e por aí vai. E então, por que eu disse que Gregório Matos comprova que essa satiricidade, essa ironia que existe em Uma Família da Pesada, que retrata e mostra que, em muitas situações no passado, tudo bem que o passado deles não é tão distante, as coisas não eram tão magníficas como as pessoas mais velhas bradam ser. E eu não estou criticando aqui, dizendo que as pessoas mais velhas, elas falam demais com saudosismo das coisas. Não, tem nenhum saudosismo que quiser. A questão é só que não existe essa perfeição que é dita em muitas ocasiões. Mas em algumas situações pode-se sim concordar que algumas maneiras de se viver naqueles tempos, naquelas épocas, eram mais interessantes do que hoje. Mas voltando ao foco principal. Para quem não conhece também, Gregório Matos é um escritor, poeta, ele também foi jurista, lusófono brasileiro. Lusófono brasileiro porque ele nasceu na Bahia em 1636, se eu não me engano, e nessa época ele vivia no Brasil colônia. E no Brasil colônia, pessoas que nasciam aqui ainda não eram consideradas brasileiras pelo simples fato de que Brasil ainda era uma colônia de Portugal. Então, quem nascia aqui era português. A maneira como o Gregório Matos ele já nasce é algo curioso e interessante. Por quê? Ele é filho de uma prostituta com um engenheiro português. Eu acredito que ambos sejam portugueses. Mas a questão é que
É contraventivo desde o princípio já se imaginar isso, se imaginar num matrimônio gerado, numa concepção gerada a partir disso. Ele cresceu normalmente, estudou aqui no Brasil, quando ele envelheceu um pouco mais. Foi à Universidade de Coimbra para estudar cânones, que seria algo como o direito brasileiro. Não existe uma equivalência exata, até porque o cânones formaria pessoas que trabalhariam como juristas, especificamente e exclusivamente. Mas, ao decorrer da vida dele, ele não se focou, ele não viveu só de sua carreira de jurista. Ele já foi juiz de fora, e juiz de fora é algo muito interessante que é uma designação criada por Portugal para que juízes de outras regiões julgassem certos casos, porque aí sim haveria uma garantia de imparcialidade. Porque se ele morava em uma região diferente daquelas pessoas que estavam sendo julgadas, ele não as conhecia. E assim poderia atuar com base em racionalidade de uma maneira maior, por assim dizer. Só que isso deixou de existir desde os novos regimes, tanto no Brasil quanto em Portugal, e eu acredito que em outras regiões que foram colônias de Portugal também. Depois de se formar em cânones, na verdade, ainda enquanto ele estava na universidade, ele já havia começado a escrever poemas, a demonstrar o seu lado artístico. E é muito interessante notar que ele é considerado um poeta do barroco, mas ele não é, pelo menos não exatamente, influenciado por escritores de sua época. Ele, majoritariamente, é influenciado por escritores do século de ouro espanhol, com muitas similaridades às obras de Quevedo, por exemplo, que foi a sua maior fonte de inspiração, por assim dizer. E, bom, até agora vocês só entenderam um básico sobre quem era o cara, como ele nasceu, como ele viveu e por aí vai. O que influenciou a escrita dele. E agora nós chegamos ao ponto em que a conexão entre esses dois tópicos acontece. Por quê? Gregório Matos, ele foi conhecido por um epiteto dado a ele pela Igreja Católica que era Boca do Inferno, ou Boca de Brasa. E esse nome foi dado a ele porque o cara era contraventivo. Desde seu nascimento ele já era contraventivo, mas quando se tornou adulto, virou ainda mais. O cara não se rendia às éticas obrigatórias sociais, fazia poesias voltadas ao erotismo, ele criticava abertamente certos pontos da Igreja Católica. Ele chegou a perder um título de desembargador pelo simples fato de que não queria usar batina e se render às ordens passadas a ele pelo bispo. Caraca, eu não lembro como era o nome do bispo agora. Mas enfim, a questão é que, pelo poder do clero, ele perdeu um cargo de trabalho. E, para além do poder do clero de tirá-lo de sua ocupação, o cara também foi deportado para Angola depois de um tempo e acabou contraindo uma febre lá. Depois de um tempo em Angola, ele pôde voltar para o Brasil, mas ainda assim foi proibido de ficar na Bahia e ele acabou morrendo em Recife, em Pernambuco, por uma febre que tinha contraído lá em Angola. Então, aí você já consegue notar que esses estereótipos de bons costumes e moral e ética, eles não são tão fato como costuma se pregar que são, como habitua-se informar aos quatro cantos que são, porque o cara escrevia poemas voltados para o erotismo, ele era contraventivo em relação à Igreja Católica, ele não se deixava guiar por regras e normas sociais que o obrigavam, que se impostavam sobre ele e faziam com que ele precisasse agir de determinada maneira, falar de determinada maneira, escrever de determinada maneira. O cara viveu a vida dele não se rendendo, por assim dizer. Nós também podemos citar outros poetas malditos
que fizeram a mesma coisa. E para quem não sabe, poetas malditos são aqueles que receberam tal denominação por, em sua vida, carregarem uma marca muito forte de desobedecimento às regras sociais, de desregramentos em relação à boemia, de desregramentos em relação ao modo padrão de se viver das pessoas da época, e muitos deles eram simplesmente guiados pelos excessos. E guiados pelos excessos no sentido de que bebiam muito, usavam muitas drogas e faziam diversas coisas que eram vistas com maus olhos para as pessoas que viviam naquele período. Então, é muito interessante enxergar isso porque quebra o estigma, o padrão, o dito clássico de que, naquela época, as pessoas viviam de uma maneira mais cortês e educada e pipipipopopó. Não, isso é uma grande mentira. Em Uma Família da Pesada, a gente consegue ver diversos absurdos feitos pelo Peter como um provedor da família. E de um modo muito ruim, porque o trabalho do cara não é lá essas coisas, ele não educa bem os seus filhos, ele solta pum enquanto tá jantando. Não que soltar pum seja lá uma coisa muito controvertida e tal, mas se você já viu a série, você sabe, inclusive, que o cara, eu não sei exatamente qual que é o episódio, mas tem um episódio no qual ele vai contra um pedido da esposa dele, a Lois, de brincar com seus amigos e brincando com eles, ele se joga do telhado da casa dele com um cestinho de compra assim que ele tá colocado dentro, aí o cara quebra o pescoço. Como é desenho, o cara fica vivo depois, mas quantas situações similares, tão absurdas quanto, ou um pouco menos absurdas, ou até mesmo mais absurdas, já aconteceram na vida real por famílias, por pessoas que viviam naquela época. E aí a gente volta ainda mais no tempo, no século XVII, e consegue enxergar já que esses poetas, ditos malditos, eles já faziam coisas que eram consideradas contraventivas e alguns deles ainda assim possuíam família. E então, eis aí um estigma quebrado. E não tem nem como dizer que isso é uma generalização, porque apesar dos poetas malditos não serem maioria, alguns dos atos deles eram algo que todos os homens faziam. Como, por exemplo, beber todo final de semana, fumar e por aí vai. E aí, para encerrar o vídeo, eu vou só fazer algumas. Eu vou só denotar algumas outras definições que eu acho que eu acabei não trazendo, que são o século de ouro que eu havia mencionado, foi um período entre o Renascimento e o Barroco, na qual o Gregório Magno se inspirou ao fazer suas obras, e eu acho que é isso. Se eu tiver esquecido de mencionar alguma outra coisa que eu não defini ou expliquei com detalhes suficientemente necessários para que a compreensão de todos seja garantida, eu deixo um textinho bem curtinho no final do vídeo, na edição, explicando o que é tal coisa e bom, é isso. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Eu fico de fato muito grato pela sua visualização, pelo fato de você estar gostando deste trabalho. E se você de fato está gostando, deixe seu like, se inscreva, compartilhe e comente algo que acha que seria interessante que eu trouxesse nos próximos vídeos. E, bom, é isso. Até a próxima.